nacionais é fundamental, principal arma para combater o novo coronavírus. Rodrigo. Obrigado, Giba. Um bom dia. Só complementando, o governo cancelou uma medida que permitia que escritórios de advocacia e contabilidade funcionassem a portas fechadas, sem clientes. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado. Agora, esses escritórios só podem funcionar virtualmente com atendimento remoto. Ana Paula. Ok, Rodrigo, vamos aguardar então essa decisão que está para sair a qualquer momento sobre se a quarentena vai ser estendida aí no estado de São Paulo. E por aqui, no Rio de Janeiro, a semana começa com uma nova tentativa para diminuir aquelas aglomerações no transporte público que a gente vinha mostrando aqui. A Lívia Torres vai explicar para a gente como é que vai funcionar agora. Lívia, bom dia. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. O objetivo é ter uma escala de horários dos diferentes setores que precisam funcionar. A ideia é que esses trabalhadores eles saiam de manhã em horários espalhados para que evitem aglomerações no transporte público. Esse decreto ele foi publicado hoje no Diário Oficial. Para as atividades industriais, o horário de início é até às 6 horas da manhã. E para as atividades comerciais, só a partir das 9. Mas o que interessa é o resultado disso na prática, né? E olha só o tamanho dessa fila em Santa Cruz, na Zona Oeste. É a fila de embarque no BRT, aquele corredor exclusivo de ônibus. Tem muita gente aí sem respeitar aquela distância segura para evitar a contaminação com o novo coronavírus. Em todo o estado já são 1.394 casos e 64 mortes confirmadas. E o isolamento ele é muito importante para evitar o contágio e também lembrar sempre da higiene, que a gente sempre tem falado aqui. E olha, moradores do Morro Dona Marta, em Botafogo, na Zona Sul, começaram a higienizar por conta própria as ruas e vielas da favela. Os líderes comunitários fizeram uma campanha entre amigos para comprar os materiais de limpeza. E ontem, a maior parte dos bairros aqui, os moradores, eles permaneceram em casa. Mas em algumas regiões, principalmente aquelas que são mais perto da praia, a gente viu pessoas sim na rua. Nem parece que está valendo um decreto estadual que determina o isolamento. Na tentativa de conscientizar as pessoas de que é preciso ficar em casa e evitar aglomerações, a Polícia Militar instalou grades no calçadão do Leme, na zona sul do Rio. A ideia era bloquear o acesso à praia. Horas depois, a própria chefia da Polícia Militar pediu que as grades fossem retiradas. A PM informou que foi um teste e que a medida vai ser reavaliada. Nossas equipes registraram várias pessoas pelo calçadão de Copacabana. Os quiosques estavam fechados. Amanhã, no Leblon, foi de praia vazia. No calçadão, algumas pessoas caminhavam e funcionários da limpeza retiravam a areia que invadiu as pistas por causa da ressaca do mar. Na Praia do Flamengo, uma turma se arriscou numa partida de futevôlei. Na orla do Recreio, na Zona Oeste, havia bastante movimento no calçadão. Gente até na areia. Agentes de segurança abordavam os moradores, orientando sobre a proibição de circular nas praias. Mas para várias pessoas, o domingo de sol foi fora de casa, como se não houvesse o isolamento pela pandemia do novo coronavírus. Esse grupo chegou a dividir mesa no quiosque que insistiu em abrir. Na Barra da Tijuca, cenas parecidas. Eu estou cumprindo isolamento, mas eu saí para dar uma caminhadazinha e logo vou retornar para minha residência. Eu preciso me exercitar um pouco, né? Porque senão a imunidade baixa, né? Nas ruas de dentro do bairro, o comércio cumpriu as determinações do decreto estadual e ficou fechado. Percorremos também alguns pontos na zona norte da cidade. Aqui no entorno do Engenhão quase não há movimento. Os moradores seguiram a orientação de ficar em casa. Domingo com ruas mais vazias também na Tijuca. O terceiro fim de semana em que a recomendação permanece. Se recolha e evite a contaminação. Em Belo Horizonte, algumas praças tiveram que ser fechadas pela prefeitura para evitar aglomeração. A Aline Aguiar vai contar sobre isso para a gente. Aline, bom dia. E mesmo com essa recomendação de todo mundo ficar em casa, teve muita gente desrespeitando isso por aí também no fim de semana. Acho que não estamos ouvindo a Aline. Aline, vou te pedir para você esperar um pouquinho. Acho que a gente vai conseguir agora ouvir a Aline.
Oi, Ana, você me escuta agora? Sim. Agora sim. Então tá bom. Bom dia para você, bom dia a todos. O movimento, claro, foi bem menor do que no fim de semana normal, mas algumas pessoas saíram de casa principalmente para se exercitar. Uma das praças interditadas é a Praça da Liberdade, essa aqui atrás de mim. E quem está lá e conversa com a gente ao vivo é o Aloysio Marques. Oi, Aloysio, bom dia. Olá, Aline, bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha no Bom Dia Brasil. Por aqui, grades fecham todo o entorno da Praça da Liberdade. É pequena a movimentação de pessoas neste momento, mas no fim de semana nós vimos bem mais gente passando por aqui. O pessoal caminhava pela rua mesmo. Essa mesma imagem foi vista em outras duas praças interditadas pela Prefeitura como medida preventiva. Esses espaços são monitorados pela Guarda Municipal, que tem orientado as pessoas que circulam por eles a permanecerem em casa. A Prefeitura da capital, inclusive, não descarta fechar mais locais públicos. Os parques municipais estão fechados desde o mês de março. Na orla da Lagoa da Pampulha, no domingo, nós vimos uma circulação de pessoas bem menor em comparação com outros fins de semana, mas ainda assim tinha muita gente caminhando por lá. Hoje, mais cedo, nós demos uma volta por outras regiões de Belo Horizonte e o que nós identificamos, felizmente, foi uma pouca movimentação com a menor circulação de pessoas. Aline. Obrigada, Aloysio. E as lojas de rua que vendem chocolates foram autorizadas a funcionar nesta semana aqui em BH. No entendimento dos lojistas e da Prefeitura, a atividade pode ser considerada essencial. As lojas vão abrir, mas não podem ter aglomeração de clientes. O atendimento deve ser feito na porta, por exemplo. Mas o ideal é procurar outras formas de fazer as compras de Páscoa, pela internet, por telefone ou por aplicativos de entrega. É isso, Ana Paula. Verdade, chocolate com segurança fica até melhor, né, Aline? Obrigada, viu? Até já. Com certeza. E o governo do Ceará prorrogou por mais 15 dias o decreto de isolamento social em todo o estado. O repórter Alisson Ferreira tem os detalhes pra gente. Oi, Alisson, bom dia. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia a todos. O decreto estabelece que aqueles serviços não essenciais continuem fechados, como, por exemplo, academias, igrejas e também outros pontos, como shopping centers, bares e restaurantes. O descumprimento das medidas prevê uma multa de pelo menos R$50 mil. No primeiro momento desse decreto de ontem, chegou a liberar atividades de parte da indústria, comércio, das áreas de limpeza, higiene e material de construção, além de feiras populares. Mas 3 horas depois, o governador Camilo Santana disse nas redes sociais que desistiu da flexibilização da quarentena. Ele argumentou que foi alertado pelo comitê que estuda a evolução do vírus no estado do Ceará e a necessidade de manter o isolamento social. O Ceará é o estado do Nordeste com o maior número de mortes causadas pelo coronavírus. Então, fica mantida a autorização para apenas serviços essenciais funcionarem. A decisão vale 15 dias, ou seja, até 20 de abril. Ana, volto com você. Obrigada, Alisson. E em Mato Grosso, o governo vai exigir que todas as pessoas que estejam circulando pelas ruas usem máscaras. A repórter Lorena Segala vai explicar pra gente como é que vai funcionar isso aí na prática. Lorena, bom dia. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, esse decreto do governo do estado, ele prevê que a partir do dia 13 de abril, ou seja, a partir da semana que vem, segunda-feira, todos são obrigados a usar máscara se forem sair de casa. O decreto, ele vai de contra as recomendações do Ministério da Saúde, que afirma que o uso da máscara, até as de pano, elas ajudam a bloquear as gotículas, de saliva com o novo coronavírus, que são expelidas aí na fala e também ao tossir. Aqui em Mato Grosso vão ser distribuídas 30 mil máscaras em ações como essa que a gente está acompanhando agora, olha, pelo Corpo de Bombeiros, Essa ação ela já está sendo feita para a população já se acostumar com o uso da máscara. Mas olha, vale lembrar que a máscara ajuda, mas não é a única forma de prevenção ao contágio do vírus, O isolamento em casa ainda é a melhor forma de evitar a doença. Aqui em Mato Grosso foram registrados 60 casos do novo coronavírus e uma morte. O comércio não essencial continua fechado e o transporte público funcionando com apenas 1/3 dos veículos. Então as máscaras elas serão distribuídas, serão obrigatórias, mas é válido lembrar também o quanto a higienização
e os cuidados. E é claro, se possível, ficar em casa, né, Ana? Exatamente, Lorena. A máscara é uma proteção a mais. A principal recomendação ainda é fique em casa se puder, manter a distância e lavar muito bem as mãos. E em Pernambuco, o governo do estado determinou o fechamento do arquipélago de Fernando de Noronha por 15 dias, também para conter o avanço do novo coronavírus. A Daniele Fonseca tem os detalhes. Bom dia, Daniele. Oi, Ana Paula, bom dia para você, bom dia para todos. Olha, as únicas pessoas que podem entrar na ilha são servidores públicos que estejam em serviço. Ontem, 11 funcionários do estado foram para o arquipélago trabalhar. Eles tiveram a temperatura aferida e responderam a um questionário sobre o estado de saúde. De acordo com o governo, essas 11 pessoas cumpriram quarentena aqui no continente antes de viajarem para Fernando de Noronha. As praias famosas do arquipélago passaram um final de semana vazias, mostrando que o isolamento social está sendo cumprido. A suspensão da entrada de moradores terá duração de 15 dias, mas esse prazo pode ser prorrogado. A proibição de turistas viajando para o arquipélago está valendo desde o dia 21 de março. 7 casos do novo coronavírus foram confirmados em Fernando de Noronha. Em todo o estado de Pernambuco, são 201 casos da doença confirmados e 21 mortes. Uma delas foi de uma técnica de enfermagem de 55 anos. Ela trabalhava no mesmo hospital onde uma outra profissional de saúde de 52 anos morreu com suspeita do novo coronavírus. As mortes aconteceram no último sábado. Ana Paula. Obrigada, Daniele, pelas suas informações. E uma nova pesquisa do Datafolha, publicada hoje pelo jornal Folha de São Paulo, mostrou que o brasileiro quer manter o isolamento social sem nenhuma mudança. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. Vamos aos números. A pesquisa perguntou o que é mais importante nesse momento. 76% responderam que é deixar as pessoas em casa. 18% responderam que é acabar com o isolamento das pessoas. E 6% não sabem. Sobre o comércio não essencial, 65% responderam que deveria continuar fechado. 33% disseram que deveria ser reaberto. 2% não sabem. Sobre as aulas, 87% responderam que deveriam ficar suspensas. Para 11% deveriam voltar e 2% não sabem. Sobre a proibição de sair de casa para quem não trabalha em serviço essencial, 71% disseram que são a favor, 26% contra, 1% é indiferente e 2% não sabem. Essa pesquisa Datafolha foi realizada entre os dias 1º e 3 de abril. Foram ouvidos 1.511 entrevistados por telefone. E a pesquisa Datafolha é assunto para o Gerson Camarote, lá em Brasília. Camarote, bom dia. A gente viu aí que o brasileiro, em sua grande maioria, apoia o isolamento. Isso deve mudar a postura do presidente? Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Olha, pelo menos essa expectativa. O presidente tem sido, Ana, muito errático em relação ao próprio discurso que tem feito sobre o isolamento social. Uma coisa é certa, o seu governo tem defendido o isolamento social, principalmente nas palavras do ministro da Saúde e de toda a área técnica do Ministério da Saúde. Mesmo assim, a gente tem visto o presidente com indas e vindas em relação ao discurso sobre a necessidade do isolamento social. E isso já é perceptível pela população, Ana. Em outro ponto dessa pesquisa, já divulgado em dias anteriores, o que é que a gente vê? Um descolamento da avaliação do Ministério da Saúde na condução dessa crise da pandemia do novo coronavírus em relação ao presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, esse descolamento começa a existir, a população começa a perceber, e já com muita força, que você tem sim uma avaliação positiva da condução do Ministério acima de 70% e muito lá atrás a avaliação do presidente Jair Bolsonaro na condução dessa crise. Em suma, o que é que tem, o que é que acaba pegando? O espírito de sobrevivência das pessoas. As pessoas perceberam que, não só aqui no Brasil, como no mundo, a orientação para preservar nesse momento, não correr qualquer tipo de risco em relação a essa pandemia, é ficando em casa.
Agora, Camarote, o Senado deve votar o orçamento de guerra para o combate ao coronavírus, mas é importante a gente destacar que o governo não precisa disso para liberar o dinheiro. Exatamente, a expectativa é votando agora, essa semana, foi votado em 2 turnos na Câmara dos Deputados, já na sexta-feira, bem tarde da noite, numa votação que foi uma votação inédita, porque de emenda à Constituição, que tem um quórum muito qualificado, através daquela votação no esquema virtual, Ana. A expectativa é que vote sim essa semana, e aí acaba qualquer tipo de pretexto do governo, olha, estou esperando tal projeto, estou esperando tal autorização do Congresso Nacional. Isso vai deixar de existir. Mas, na prática, o governo já deveria ter adiantado, como você falou, todas essas medidas. Por quê? Porque já tinha autorização do Supremo Tribunal Federal, já havia o decreto de calamidade pública que abria espaço para isso, e a própria lei de responsabilidade fiscal já tinha previsto lá atrás excepcionalidades. Então, todo esse cronograma do governo está atrasado. A expectativa, inclusive na semana passada já tinha sido aprovado aqueles R$600 do auxílio emergencial. Já era para isso, já está funcionando, porque é fundamental também dar condições para que as pessoas fiquem em casa. Ana. Exatamente, Camarote. Já tem muita gente precisando e bastante desse dinheiro, né? Obrigada. E olha, hoje a Caixa Econômica Federal deve anunciar o calendário de pagamento desse auxílio emergencial de R$600 para os trabalhadores informais. Vamos voltar lá para Brasília. Juliana Morrone tem mais detalhes para a gente. Juliana, bom dia. Agora segue ainda aquela questão, né? Quem não está cadastrado em nenhum programa do governo, não está no cadastro único, como é que vai receber esse dinheiro? Oi, Ana, bom dia a todos. Ana, quem não está no CAD único, o cadastro do Ministério da Cidadania, vai ter que baixar o aplicativo no celular a partir de terça-feira para preencher um formulário de inscrição. Por enquanto, é só cadastro, não é pagamento. A repórter Flávia Alvarenga tem mais informações para a gente. Muito bom dia, Flávia. Oi, Juliana, bom dia a todos. O calendário vai ser divulgado hoje e ele vai ser dividido em 3 partes. Primeiro vão receber aquelas pessoas que o governo já sabe que existem, né? São as pessoas que estão no cadastro único, o CAD único. Em seguida, vem as seguintes pessoas: os trabalhadores informais, quem contribui individualmente ao INSS ou quem é MEI, o microempreendedor individual. E são exatamente essas 3 pessoas que precisam baixar esse aplicativo. Ah, mas eu não tenho celular, eu não tenho como baixar esse aplicativo. O governo também vai disponibilizar um telefone. E segundo o governo, 2 dias depois que esse cadastro estiver pronto, a pessoa já vai conseguir receber os R$600. E por último, ficaram as pessoas que participam do programa Bolsa Família. Por que ficaram por último? Porque a data de pagamento vai ser mantida, dia 16 de abril. A Caixa Econômica Federal divulga o calendário certinho, com todas as regras, tudo bonitinho, hoje à tarde, porque agora pela manhã eles estão acertando os últimos detalhes. Ana. Obrigada, Flávia. Agora, na Bahia, além desse auxílio do governo federal, a Prefeitura de Salvador vai pagar uma ajuda aos vendedores ambulantes e aos trabalhadores informais da cidade. A Camila Marinho vai explicar pra gente. Camila, bom dia. Esse pagamento por aí começa hoje. Bom dia, Ana. Muito bom dia a todos. Isso mesmo, começa hoje o pagamento de R$270 aqui na Caixa Econômica Federal. Estou em frente a uma agência, muita gente que chegou aqui antes das 8 da manhã. Tem alguns idosos, tem pessoas usando máscaras, mas pelo menos com leve distanciamento entre elas. Nesta primeira etapa, Ana, o benefício vai ser pago a mais de 14 mil pessoas, mas a expectativa é de que mais de 20 mil trabalhadores informais sejam atendidos.